O maior bem é como a água. A virtude da água está em beneficiar a todos os seres sem conflito. Ela ocupa os lugares que o homem despreza. Portanto, é quase como tal. Não é bonito isso? Para a moradia, o bem se manifesta no lugar. Para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade. O bem da dádiva se manifesta no amor. Antes de entrar nesse bem de tudo, vamos só pensar um pouco sobre essa questão da água. A água, se abre um fosso e ela tem que descer as entranhas da terra, ela não vai dizer, não, isso é muito baixo, muito escondido, ninguém vai me ver. Ela tem que tomar uma forma X, Y, Z, ela preenche esse oco, esse vazio. Ela preenche aquilo que a lei da necessidade pede dela. Ela não se deforma, você não entendeu? Entendi. Ela não se deforma por questões pessoais. Não, aí eu não entro, é baixo demais. Eu vou me misturar com tal substância, eu vou ficar lodosa. Não, ela vai aonde a lei da natureza exige dela. Ocupa os lugares mais baixos ou mais elevados e vai penetrando e dando vida por onde ela passa. Porque ela não trabalha para outra coisa que não para a lei. Ele diz, a água é um símbolo do tal. O tal preenche, entra em todas as formas de vida, toma todas as formas. Então deve haver uma essência divina dentro de uma formiga, dentro de um grão de areia, dentro de um ninho de galáxias. Ele entra, ele vitaliza, independente da forma, ele não exige, ele não exclui. Não, isso é muito ínfimo para mim. Não, ele entra onde o Dharma exige. Ele vai penetrando e vitalizando todas as coisas. Ao mais baixo, ao mais elevado, onde a lei da necessidade dita, onde houver um mandamento do Dharma a ser cumprido. Ele penetra e vitaliza. Então ele diz, a água é um bom exemplo prático do tal. Aí ele vai começar a falar de uma coisa muito interessante, que é buscar o bem de todas as coisas. O bem de todas as coisas está na sua natureza mais íntima. O bem de uma planta, fazer fotossíntese. O bem de um animal, procriar, perpetuar a espécie, exercer os instintos. O bem de uma pedra, a inércia, resistir. Tanto que o diamante é considerado uma das mais bem organizadas molecularmente e a mais resistente também. Cada coisa tem um bem e se realiza ao cumprir o seu bem. O bem do homem seria valores, virtudes e sabedoria, que ele se realizaria aí como homem. Qualquer outra coisa é distração, mas não seria suficiente para fazer um homem feliz. O homem só é plenamente feliz no exercício da condição humana. E aqui ele vai falar um pouco desse bem de todas as coisas, é muito bonito isso. Para a moradia, o bem se manifesta no lugar, bem localizada. Para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade, na verticalidade, em ir longe, ir às essências. O bem da dádiva se manifesta no amor. Você faz uma dádiva para alguém, não pode ser por interesse, tem que ser por amor. Como eu falei, o bem de cada coisa é sua virtude, sua retidão, né? Cumprir seu papel no mundo. O bem da palavra se manifesta na verdade. Ou seja, uma palavra verdadeiramente digna de ser pronunciada quando expressa algo de verdade. O interlocutor vai entendê-lo ou não, mas você expressou. A semente leva a vida. Se o solo vai receber ou não essa vida, bom, depende, é problema dele. Mas a semente necessariamente leva a vida. No governo, o bem se manifesta na ordem. No trabalho, o bem se manifesta na competência. Fazer as coisas da melhor maneira possível, dar o seu melhor. No movimento, o bem se manifesta na oportunidade de ação. É aquele que aproveita qualquer espaço que se abre e avança. É uma pessoa que se movimenta bem. Quem não se destacar, ficará, por isso, livre de críticas. Aí já fica mais difícil, né, de entender. Ou seja, eu não procuro me destacar. Imaginem o quebra-cabeça. O que é destacar? O quebra-cabeça está montadinho. Eu tive aquele trabalho horroroso, montei aquelas 1000 peças, é uma brincadeira enlouquecedora essa. Tem gente que gosta, não é o meu caso. Mas enfim, você montou 1000 peças. Aí tem uma peça ali que é vaidosa e quer se destacar. O que você vai fazer? O que ela quer? Que você tire ela e coloque ela lá no alto. Que as outras peças ficarem todas olhando, oh, como ela é boa. E ela olhar para baixo e dizer, nossa, como vocês são ínfimas. Como vocês são inferiores. E a realização do ser humano, numa sociedade materialista como a nossa, tem a ver com isso. Para a tua vitória ter sabor, um monte de gente tem que ter sido derrotada. Para o teu êxito ter sabor, um monte de gente tem que ter fracassado. Para você tirar o primeiro lugar, tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, o milésimo, um monte de perdedores. Para o primeiro lugar ter graça. Imagina você chegar para um amigo e dizer, eu tirei em primeiro lugar numa corrida. Ele perguntar, que legal, quantos tiraram em primeiro lugar? 1000, todos os concorrentes tiraram em primeiro lugar. Acabou a graça da corrida do João, não é isso? Acabou.
Você não foi vitorioso sobre alguém. Não tem graça ser vitorioso com. Tem que ser vitorioso sobre. Alguém tem que ter sido derrotado para que a tua vitória tenha valor. Ele diz, olha, esse tipo de necessidade de destaque, a palavra é essa mesmo, essa necessidade de destaque sempre vai avivar a separatividade. Nunca vai permitir uma verdadeira fraternidade, nunca vai permitir um verdadeiro amor. Eu estou me alimentando, no fundo, da dor alheia. E isso me dá prazer. Alguém tem que ter tido uma derrota para que a minha vitória tenha graça. E esse tipo de coisa não vai dar quando cada ser desempenha o papel que lhe corresponde no universo. Todo mundo é vitorioso, a água foi água, o homem foi homem, todo mundo foi o que tinha que ser e tudo se harmoniza, entra em fluxo. Vou contar uma historinha para vocês, que é de outra tradição, mas que dá para entender bem isso. No budismo, de Siddhartha Gautama, ele falava sobre uma forma do homem superar a dor, as 4 nobres verdades. E a 4ª nobre verdade vai falar de um caminho para superar a dor. Aí ele vai colocar o que ele chama de nobre óctuplo caminho, que são 8 coisas que você tinha que fazer para superar a dor. E esse nobre óctuplo caminho, ele tem uma coisa interessante, repetitiva. Tudo tem reto no meio do caminho. É reto o pensamento, reta a palavra, reta a ação, reto o meio de vida, tudo tem reto. Aí você fica pensando, o que será essa insistência na questão da retidão? O que ele está querendo é que quando você faça uma ação, você não esteja tão preso ao resultado, mas à forma como você fez. Se foi reta, o resultado às vezes não depende de mim. Às vezes o outro me entende, não entende. Às vezes a circunstância é favorável, não é. Mas eu já me satisfaço por ter sido reta. Eu fui justa com você, mas você não tinha condições de entender, ficou com raiva de mim. Fazer o quê? Mas eu já estou plena, porque aquilo que eu podia fazer, eu fiz, eu fui justa. As consequências, às vezes, dependem de circunstâncias que estão fora do meu poder. Você tem que transferir a satisfação dos resultados para os meios. Seja qual forem as armadilhas que o demônio Mara me traga, eu responderei com retidão. É uma famosa obra budista que fala sobre isso. É Siddhartha Gautama falando isso. Eu não sei o que vem de trás da porta da história, mas seja o que for, eu responderei com retidão. Porque essa é a única coisa que eu posso garantir. Pode vir o que vier, eu vou responder como responde um ser humano, com retidão. Agora, se eu vou ter sucesso, se eu vou ter fracasso, se a semente cai no asfalto, se cai numa terra fértil, a semente não pode garantir isso, mas que ela vai guardar a vida, vai. Vocês viram que tem certos túmulos de faraós que abriram depois de 2000 anos e estava lá, a semente ainda brotou. Ou seja, ela guardou a vida, cumpriu a função dela. Agora, se o ambiente era fértil ou não era fértil, bom, aí tem outras circunstâncias que não dependem de mim. Seja o que for que o demônio Mara traga, eu responderei com retidão. Porque eu sou humano e me satisfaço só por isso, eu fui reto. Agora, se deu ou não deu, aí é outra coisa. Aí as circunstâncias às vezes não dependem de mim. Entendem isso? Então, olha o que ele está falando aqui. Quem não se destacar ficará, por isso, livre de críticas. Lembrem que o taoísmo fala muito sobre isso. A necessidade de fazer as coisas com um espírito de egoísmo fere as pessoas. E muitas vezes a crítica não é só porque quem te critica tem esse vício. É porque você, de uma certa maneira, provocou a crítica. De alguma maneira, a sua vitória humilhou o outro, porque tinha vaidade e egoísmo nela. E aí se tornou pontiaguda, porque uma pessoa, quando é boa, e em geral, bom, sempre pode haver críticos, isso faz parte da natureza humana, mas em geral ela não causa revolta nos demais, porque a sua vitória não é pontiaguda, não fere ninguém. Ela faz o que lhe corresponde como ser humano e se satisfaz com isso. Essa é a ideia do taoísmo. Cada coisa no seu lugar, os atritos são polidos, as arestas são polidas. Desfaça os nós, diminua o brilho, e você vai ver que tudo flui. Ocupe o seu lugar e satisfaça a si próprio simplesmente em ser aquilo que te corresponde, humano. Eu trouxe para vocês uma frase que eu acho muito interessante, daquela que foi 2 vezes primeira-ministra na Índia, né, Indira Gandhi, que ela dizia o seguinte: há 2 tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure ficar no primeiro grupo, há menos competição lá. Ou seja, faça as coisas. Se você tem alguém muito desesperado pelos louros, deixa ele ficar com os louros e se satisfaça por ter feito. Agora, vocês percebem a revolução que dá na nossa personalidade isso? Isso é injusto, bom, então você queria os louros e não a ação. É importante a gente ir definindo o que a gente realmente quer na nossa vida, para não gerar esse tipo de reação inesperada. E constantemente estamos vivendo isso. Você queria fazer ou queria os louros?
Tem uma passagem de Machado de Assis, eu insistindo com vocês para lerem Machado de Assis, né, porque realmente vale muito a pena, que ele fala a respeito de uma teoria que é... Como é que é? O Segredo do Bonzo. Já leram esse conto? Você não sabe que vocês estão perdendo. Esses contos estão todos no domínio público na internet. O Segredo do Bonzo, ele cria uma história, como se fosse um bonzo, um sacerdote, que criou uma teoria que dizia que tem duas maneiras de você ser reconhecido, ou porque você fez, ou porque todo mundo pensa que você fez. A segunda dá muito menos trabalho e traz a mesma gratificação. Então, para que você vai fazer? Só gera um jeito das pessoas pensarem que você fez. Aí o conto todo é desenvolvido em cima disso. Como a maioria das pessoas abrem mão de fazer só pelo crédito, porque o crédito já é a satisfação que elas querem, não a obra. Trocar a obra pelo crédito. Mas aí ele é engraçadíssimo, ele é muito criativo. É Machado de Assis, é um gênio. Leiam O Segredo do Bonzo para vocês verem se não é taoísta. Muito taoísta. Perfeito.